Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns por estarem aqui nesse treinamento, tá? E agora a gente vai falar sobre medo, tá? 99% das pessoas que iniciam seus investimentos, elas têm medo. O que é o medo? De perder dinheiro. Ah, mas eu comprei uma ação por 10 e ela caiu para 5, eu vendi, eu acabei perdendo. É exatamente essa é a questão. Quando você compra uma ação, a ideia é que você continue com essa ação para sua aposentadoria. Então, assim, vai acontecer momentos que realmente o mercado ele vai estar em baixa e as ações vão cair bastante de valor. Mas é aí que você deve manter as suas ações e, se possível, comprar mais ações. Esse é o ponto que eu aprendi quando eu virei a chave, que a gente nunca perde quando compra ações. A gente perde quando vende. E se vender numa baixa. O mercado ele é muito cíclico, então vai ter momentos que ele vai estar muito alto, as ações todas boas, tudo preço alto, e também vai ter momentos que vai estar baixo, como estamos agora. Nós estamos num momento de queda e muitas ações caíram de valor, muitos fundos imobiliários também caíram de valor, mas é o que eu falo, o que eu falei ao longo desse treinamento. Você só perde quando você compra por um determinado valor e vende por outro. Um exemplo, comprou uma ação por R$ 10. Se acontecer um movimento no mercado, alguma notícia de um político, uma crise, uma pandemia, uma descoberta de corrupção, qualquer coisa que aconteça naquele momento e faz com que o mercado caia, nesse momento sim, as ações elas também tendem a cair muito de valor, dependendo do mercado, do segmento, da empresa que são detentora dessas ações, e isso vai fazer com que as ações caiam muito. Porém, não é o momento de você se desesperar e vender essas ações. Por quê? Do mesmo jeito que elas caíram, depois que passar esse ciclo, que passar todo esse barulho, elas vão voltar a crescer. Tá? O maior exemplo que nós temos, e que eu acredito que você vai lembrar vagamente, são as ações da Petrobras. Eu acredito que tenha sido em 2008, aquela questão do petrolão, enfim, uma lavagem de dinheiro, corrupção, enfim, muitas coisas apareceram na Petrobras e uma ação da Petrobras chegou a custar R$ 8. Você imagina, hoje uma ação da Petrobras ela está custando R$ 40 a R$ 42. Um pouco lá atrás ela chegou a custar R$ 8. Agora você imagina quem já investia em Petrobras e outras empresas, que já entendia esse movimento do mercado e sabe que ele é muito cíclico, que tem quedas, que tem altas, que dependendo do governo que está naquele momento, o mercado ele fica muito sofrido e quando troca o governo as coisas tendem a melhorar. Então assim, quem já acompanha esses movimentos, quem já investe há um determinado tempo, pegou aquela sacada, que as ações da Petrobras caíram muito, muitas pessoas desesperadas venderam, só que do outro lado tinha muitas pessoas que já entendiam do mercado comprando. Então você imagina quem comprou ações da Petrobras lá atrás a R$ 8 e hoje ela está custando 42. Ou seja, o seu patrimônio naquele momento, até hoje, ele já quadriplicou, porque aumentou mais de 4 vezes. Sem falar em todo esse período, ao longo desses anos, você recebendo dividendos da Petrobras, que é uma das empresas que mais pagam dividendos aqui no Brasil. É a maior empresa do Brasil e é uma das que mais pagam dividendos. Então você imagina o porquê de eu estar entrando nesses méritos. Só para você entender e que o medo existe, é comum, nós temos que ter medo, mas quando você entende esse conceito de comprar uma ação, que é uma pequena parte da empresa, e que você passa a ser dono de uma pequena parte dessa empresa, você entende que você só vai perder dinheiro quando aquela ação cair muito, por qualquer motivo que seja, e isso acontece, não tenho o que falar, acontece. E se naquele momento aquela ação caiu muito e você vendeu a ação, aí sim você praticou um prejuízo. Mas, da mesma maneira que ela caiu, ela tende a subir. Vai depender muito do momento, quando já esfriou aquela notícia, aquele acontecimento, aquela corrupção já foi meio que solucionada, encontraram quem praticou, assim como lá atrás aconteceu com a Petrobras, e você vê que hoje a empresa já está restaurada, a ação tem valorizado, está valorizando muito, vem pagando bons dividendos, e quem investiu lá atrás na Petrobras, hoje é muito provável que já esteja aí com a sua aposentadoria garantida, a sua liberdade financeira garantida. Então assim, vamos recapitular. A ideia é, temos que ter medo, sim, é normal ter medo, mas quando você compra uma ação, você só vai perder dinheiro de fato se o preço daquela ação, por qualquer motivo que seja, cair
e naquele momento você fazer a venda dessa ação. Então assim, todo esse treinamento, a ideia é mostrar para você que é algo muito, muito simples. Investimento é complicado? Em algum momento sim, para você analisar determinadas empresas, para você saber o momento de investir, mas assim, existe uma maquiagem muito grande em relação a isso. Tem empresas que são mais complexas, eu concordo, e a ideia aqui não é essa, de te falar dessa complexidade. Por quê? Existem boas empresas na Bolsa de Valores, que já são empresas que estão validadas, empresas de 50, 100, até 200 anos, que já estão aqui no Brasil, e você pode ter certeza, antes de acontecer qualquer coisa com essas empresas, já aconteceu com o Brasil há muito tempo. Um Banco do Brasil, por exemplo, que é o primeiro CNPJ do Brasil, uma empresa que tem mais de 200 anos, e alguns anos, talvez décadas, uma ação do Banco do Brasil já chegou a custar 60 centavos. Você imagina quem comprou ações do Banco do Brasil a 60 centavos e hoje ela está valendo 27 ou 28, se não me engano. São pessoas que já estão com a sua liberdade financeira, com a sua aposentadoria garantida. Então, qual que é o ponto de todo esse treinamento, dessa aula em específico, que é perca o medo? Realmente, existe muito medo e as pessoas não têm esse conhecimento. Na verdade, o que você perde? Comprou por 10, vendeu por 5. Se naquele momento que ela caiu para 5 você vender, aí sim você perde. Caso contrário, mesmo ela caindo para 5, a empresa vai continuar pagando dividendos, então você tá ganhando, tá lucrando com essa empresa, e aquele ciclo, quando ele terminar, a empresa vai voltar a subir. Então você continua ganhando dividendos e ganha também com a valorização daquela ação. Mas a ideia é que quando você compra uma ação, se for uma boa empresa, com bom fundamento, boa pagadora de dividendos, a ideia é que você fique com essa empresa até a sua liberdade financeira, até a sua aposentadoria. Porque é assim que o jogo funciona. A ideia é comprar boas ações com bons pagamentos de dividendos para que você fique com essas empresas ao longo dos anos. Porque daqui 5, 10, 15, 20 anos são essas empresas que vão pagar a sua aposentadoria. São as empresas que pagam os dividendos e que vão garantir a sua aposentadoria. Isso, de certa forma, já acontece comigo hoje. Eu já comecei tem alguns anos, comecei comprando uma cota de fundo imobiliário, paguei R$ 10, no mês seguinte eu já recebi 10 centavos, e por incrível que pareça, aquilo ali virou a chave para mim. Realmente foi algo incrível. Eu entendi que o meu dinheiro lá, ele investido da maneira correta, que mesmo eu sem trabalhar, eu dormindo, eu poderia ganhar com aquele dinheiro. E desde então eu venho fazendo isso todos os meses. Todos os meses eu compro algumas cotas de fundo imobiliário, eu compro algumas ações das empresas que já fazem parte da minha carteira, que são empresas, como eu disse, boas, com bons fundamentos, bons projetos e que são boas pagadoras de dividendos. E nesse treinamento você vai ver que já vai ter alguns insights dessas empresas, mas se você ficar com alguma dúvida, quiser alguma orientação, pode estar falando comigo através do Instagram, de e-mail, WhatsApp, da maneira que você achar melhor. Mas no próprio treinamento você viu que já teve alguns insights de algumas empresas, inclusive eu falei de algumas aqui agora, que fazem parte da minha carteira e que eu já invisto há alguns anos e que assim, os meus ganhos de dividendos e valorização com essas empresas, eles só vêm aumentando ano a ano. Então, o intuito dessa aula em particular é que para você perca o medo, porque crises elas sempre vão existir. Pandemia, infelizmente, também aconteceu e também foi uma boa oportunidade para quem já estava há mais tempo no jogo enfim, mas atos de corrupção também sempre vão aparecer, dependendo da empresa que estiver envolvida, dependendo da situação, isso pode fazer com que aquelas ações caiam muito, mas uma vez que você já entendeu como funciona o jogo e que você está jogando o jogo, você não vai se desesperar, vai manter ali as suas ações e dependendo do seu momento financeiro, da sua estratégia, você pode até comprar mais ações. Então assim, eu volto a repetir, a ideia dessa aula é para você perder o medo e por mais que nós falamos aqui de renda fixa, renda variável, montar sua reserva de emergência, nós fizemos um investimento na prática, então você entendeu como funciona e mesmo assim você ainda poderia estar com algum receio. Essa aula é justamente para tirar esse receio. Quando você compra uma ação, você passa a ser um pequeno dono daquela grande empresa. Então, independente se você tem uma ação ou 1000 ações, você é dono daquela empresa. E o que é interessante com o passar do tempo, dependendo da sua estratégia de investimentos, um exemplo.
mês que vem Petrobras vai pagar R$ 1 por ação. Se você tiver uma ação, você vai receber R$ 1. Mas você já começou, já fez esse treinamento, já iniciou seus investimentos, já passaram alguns meses, alguns anos e você hoje tem 1.000 ações da Petrobras. Um exemplo. Então, Petrobras vai pagar R$ 1 por ação no próximo mês. Como você tem 1.000 ações da Petrobras, no próximo mês da Petrobras você já vai receber R$ 1.000 de dividendos. Isso se aplica em todas as outras empresas que fizerem parte da sua carteira. Agora, uma outra orientação, não é interessante, não é a maneira que eu invisto, você investir em muitas empresas, tá? 10, 15, 20. Eu comecei com um fundo imobiliário, no mês seguinte mantive aquele fundo, aí comecei a entender o que era uma empresa, como funcionava e hoje, só para vocês entenderem, eu tenho apenas 10 empresas na minha carteira, 10 empresas entre Banco do Brasil, Klabin, Taesa, Vivo, entre outras, tá? BB Seguridade. Aqui não tem problema falar porque é fechado e assim, não estou fazendo indicação nem nada, só estou passando para vocês quais são as empresas que compõem a minha carteira e muito provável que no próximo treinamento eu faça alguma coisa abrindo a minha carteira de investimentos. Então, né, vocês já vão ter uma noção aí do que eu estou investindo hoje. E qual que é outro ponto muito importante da minha estratégia, do método que eu uso dos meus investimentos e que eu estou passando para vocês? Defina quantidades. Por exemplo, começou a investir, não estou muito confiante, mas vou começar com o Banco do Brasil porque é uma empresa que tem mais de 200 anos, ela só vem crescendo, paga ótimos dividendos. Defina metas. Olha, vou comprar 5 ações. Não, vou comprar só uma. Independente da quantidade que você começar a comprar, estipule uma meta. Olha, eu quero chegar em 50 ações do Banco do Brasil. Então esse mês você comprou 10, no próximo mês você comprou mais 10, no outro 10 e assim sucessivamente até você chegar nas suas metas. Óbvio, chegou em 50 ações, é natural que você determine 80, 100 ações. Tá? Agora isso para uma empresa. E a ideia é você estipular essas metas para todas as empresas que compõem a sua carteira. Como eu disse, a minha carteira hoje, ao todo, tem uma média de 13 ativos, que são 10 empresas e 3 fundos imobiliários, que eu acredito que nesse treinamento também, numa outra aula lá, eu já dei insight de alguns que eu já invisto, né? Que é o mais querido de todos, é o que mais tem investidores, né? Um fundo imobiliário, mas vocês vão acompanhar aí ao longo do treinamento, então não vou dar essa indicação aqui agora. Mas é isso, tá? A ideia é que vocês tenham uma carteira enxuta, com boas empresas que são boas pagadoras de dividendos e que têm bons projetos. Então assim, eu sei que é difícil para quem não entende fazer todo esse levantamento, mas aqui nesse treinamento você já meio que tem alguns insights de boas empresas que eu particularmente invisto, não estou recomendando, porém são empresas que no meu critério já são validadas, não só no meu como de todos os maiores investidores aí que também investem nessas empresas, mas é algo muito relativo, né? Tem pessoas que gostam mais do setor de saúde, do setor de mercado, do setor industrial, enfim, eu só estou dizendo que a minha estratégia, como é uma estratégia para médio e longo prazo e aposentadoria, eu prefiro investir em empresas que já estão validadas, que já têm aí 50, 100, 200 anos de mercado. Mas essa é uma análise, é uma situação muito particular de cada investidor. Mas assim, volto a dizer, essa aula é mais para quebrar esse medo, né, esse receio que 99,9% das pessoas têm e para que vocês entendam que comprar uma ação, investir nessa ação não é nada de outro mundo, não é nenhum bicho de 7 cabeças e que as crises, as altas e baixas, elas sempre vão estar acontecendo. Mas é nesse momento que, dependendo do fundamento, dependendo do seu momento financeiro, dependendo do quanto você está investindo ali mensalmente na sua carteira, talvez seja um momento para você aumentar os seus aportes ou simplesmente não fazer nada. Agora, quando você perde, é nesse momento, se determinada empresa da sua ação teve uma queda, teve uma baixa, o mercado está baixo, você vender. Fora isso, é bem mais difícil você perder dinheiro com o investimento na renda variável. Então, assim, essa ideia é para quebrar mesmo esse paradigma. Obrigado por estarem aqui, parabéns por estarem aqui, parabéns por darem mais esse passo aí na trajetória em busca da sua liberdade financeira. A gente vai estar se falando, a gente vai ter
outros projetos e desde já eu deixo aberto aí todos os meus contatos, Instagram, Facebook, YouTube, e-mail, WhatsApp, da maneira que vocês quiserem falar comigo, eu estou à disposição. Parabéns por estarem aqui. Eu espero ter quebrado um pouco desse paradigma, dessa dúvida. Assistam essa aula inúmeras vezes, quantas vezes vocês acharem necessário para entender que de fato não é nenhum bicho de sete cabeças comprar ações e fundos imobiliários. Desde que você tenha o mínimo de entendimento, né, que entenda o que aquela empresa faz, os projetos dela que existem hoje, quais são os projetos futuros e como que é a recorrência de pagamento, como são aí os pagamentos, como que aquela empresa fechou nos anos anteriores. Então assim, não é nada de outro mundo, né? E como eu disse aqui nesse treinamento, já existem vários insights aí para você pelo menos já iniciar os seus investimentos e já ter uma referência aí de quais empresas vocês podem iniciar os seus investimentos. Mas eu estou aí à disposição para qualquer outra dúvida. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui e a gente vai continuar aí, né, no treinamento e eu fico à inteira disposição aí para o que vocês precisarem.